Olá, minha estrela. Se tens dificuldade em perceber no teu mapa astral em que signo está determinada a casa, principalmente quando existem lua nova ou lua cheia ou algum eclipse e uma astróloga te diz, por favor, vejam o grau X, Y, Z em que casa do vosso mapa é que ele está a cair. Este vídeo então é para ti, onde eu te vou explicar o passo a passo para tu conseguires identificar os signos e as casas do mapa. Fica comigo, eu estou a Ana, astróloga, coach e mentora de autoconhecimento, e estamos aqui para mais um vídeo no meu canal de YouTube. Então, eu vou partilhar aqui primeiramente a tela com vocês. Ah, aqui, ora, então, ok. Então, nós temos aqui o exemplo do mapa e a primeira coisa que vocês têm que saber identificar, é os signos, ou seja, os símbolos de cada signo. E como é que vocês fazem isto? Eu, no link que eu tenho na minha biografia no Instagram, ahm, vocês lá podem encontrar o e-book gratuito que eu tenho, onde vocês podem descarregar e têm lá o passo a passo para vocês criarem o vosso mapa astral neste site, no astro.com, onde vocês podem também identificar cada símbolo de cada signo que está aqui, as características de cada um, dos planetas também, cada planeta, as características de cada planeta, tudo super fácil de perceber, ok? Então, primeiro aqui vamos identificar. Nós temos aqui o mapa, a primeira casa que nós temos aqui, e vamos fazer isto muito rápido, ok? Capricórnio, Aquário, Peixes, Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião e Sagitário, ok? Temos os 12 signos aqui e todos nós temos os 12 signos no nosso mapa astral. Agora, o que é que vamos perceber aqui neste mapa? Vamos identificar a casa 1, logo em primeiro. Então, normalmente a casa 1 é onde corta aqui a linha preta, a linha que está mais escura, é a linha da primeira casa, casa 1. E uma coisa muito importante é que as casas, elas estão sempre em eixos opostos. Então, se nós temos aqui, por exemplo, a casa 1 a cortar no grau 15, vocês veem aqui ascendente, grau 15, a casa 7 vai estar a cortar exatamente no extremo oposto, no eixo oposto, também na casa 15, desculpem, no grau 15, mas já vai estar a cortar em caranguejo, ok? Então, nós temos aqui a casa 1, que é a linha mais escura, a cortar no grau 15 de Capricórnio, ou seja, neste exemplo, esta pessoa tem ascendente em Capricórnio, ok? Depois passamos à segunda linha, que é a casa 2, e vocês seguem, e ela está a cortar aqui no final de Aquário, ok? Como é que vocês podem saber ao certo o grau exato, né? Porque aqui conseguem ver o grau em que está a cortar a casa 1 e a casa 7, ok? Porque está aqui descrito, e conseguem ver aqui também a casa 4, que está aqui no grau 8, e a casa 10, que também está no grau 8. Agora, nas outras casas, como é que vocês sabem ao certo em que grau está a cortar? Vocês, quando descem um pouco, ele aparece-vos aqui embaixo, nesta tabela, mesmo aqui embaixo, tem o ascendente, tem a casa 2, a casa 3, a casa 8, a casa 11 e a casa 12. Então, vocês aqui, automaticamente, nem, não precisam ter as casas todas aqui. O que é que vocês só têm que ter? Uma das casas, como elas trabalham em eixos, sempre que uma está a cortar num grau, a outra, do lado contrário, vai estar a cortar sempre exatamente no mesmo grau. Então, nós temos este exemplo, como já vos falei aqui, ascendente casa está no grau 15, desculpem, de Capricórnio, automaticamente no eixo oposto está também a cortar no grau 15 de Caranguejo. A casa 2, estávamos aqui a ver, ela está a cortar no grau 26, como está aqui descrito, grau 26 de Aquário. Logo,
a casa 8 vai estar também ela a cortar no grau 26, mas de Leão, ok? Casa 3. Agora vocês reparam aqui que a casa 3 está a cortar em Carneiro, no grau 7 de Carneiro. E vocês pensam, então, mas e aquele signo que ficou ali para trás? Neste caso, aqui, desde o grau 26 de Aquário até ao grau 7 de Carneiro, não há mais nenhuma casa aqui a cortar no meio. O que é que isto significa? Que significa que esta casa aqui, que este signo fica interceptado, ou seja, fica dentro da casa 2. Então, se alguém me dissesse assim, olha, qual é a casa do mapa em que tu tens peixes? A pessoa olha para aqui e vai achar que não tem peixes no mapa, porque não tem nenhuma linha ali a cortar, mas não é bem assim. A casa de peixes, o peixe está dentro da casa 2, então é a casa 2 que nós vamos contabilizar. Então nós dizemos que temos a casa 2 a cortar no final de Aquário e que temos peixes também dentro da casa 2 ainda, ok? Depois, casa 3 vai cortar aqui no grau 7 e automaticamente ela vai estar também a cortar no grau 7, aqui a casa 9 no grau 7, mas de balança, ok? Casa contrária. Casa 4 está a cortar aqui em touro e a casa 5 está a cortar em gêmeos e a casa 6 também está a cortar em gêmeos. Outra coisa aqui muito interessante, normalmente quando nós temos uma casa intersetada, aqui no caso da casa 2 que tem aquário e peixe lá dentro, automaticamente nós vamos ter duas casas em outra parte do mapa a cortar duas vezes num signo. E nós costumamos dizer que esta casa acaba por estar um bocado em trabalho extra, por assim dizer, ok? Se nós temos duas áreas da vida a cortar num signo, significa que aquela casa tem alguma importância, aquelas duas casas, neste caso, sobre a dominância, sobre o domínio daqueles signos, tem alguma importância na nossa vida. Ok? E são casas que deve ser tido mais em atenção também. Então, temos a casa 5 a cortar aqui nos primeiros graus de Gêmeos e temos a casa 6 a cortar aqui mais para o final, ou seja, casa 6, neste caso, a casa contrária é a casa 12, portanto, no grau 23 de Gêmeos e também no grau 23 de Sagitário, aqui, casa 12 a cortar. E temos aqui a casa 5, eu não disse, está a cortar no grau 2 de Gêmeos e a casa 11 no grau 2 de Sagitário. Portanto, o que quer isto dizer? Que temos a casa 5 e 6 a cortar em Gêmeos e do outro lado temos a casa 11 e 12 a cortar em Sagitário. Ok? Continuando. Casa 7, grau 15, Caranguejo. Casa 8, em Leão, final. Casa 9 já vai cortar aqui em balança e temos aqui Virgem, exatamente na mesma situação que o signo oposto, que é Peixe, que também estava intersetado. Ou seja, dentro da casa 8 nós vamos ter Leão e Virgem. A casa 8 corta em Leão, mas Virgem também tem que ser contabilizada lá dentro porque toda ela está dentro da casa 8, ok? Assim como Peixe está dentro da casa 2. Então, casa 9 a cortar em balança, casa 10 a cortar em escorpião, casa 11 a cortar aqui no início de Sagitário, como nós vimos há pouco, e a casa 12 também dentro de Sagitário, exatamente como a casa oposta, 5 e 6 em Gêmeos, ok? Espero que tenha feito algum sentido para vocês e que agora seja mais fácil para vocês identificarem as casas dentro do mapa. Eu quero mostrar-vos aqui outro exemplo. Eu quero-vos mostrar outro exemplo que eu agora. Calma. Quero-vos mostrar outro exemplo. Não. Ah, ok, já percebi. Isto é a primeira vez que eu estou aqui. Assim. Este exemplo aqui, para vocês perceberem que há diferentes tipos de mapa. Portanto, acabámos de ver um mapa que tinha casas intersetadas e que tinha duas casas a cortar dentro do mesmo signo,
E neste mapa agora vamos perceber que cada casa corta somente num signo, ok? Temos aqui a casa 1 a cortar no grau 17 de Carneiro, a casa 2 aqui no final de Touro, a casa 3 em Gêmeos, casa 4 em Caranguejo, casa 5 aqui no início de Leão, casa 6 no início de Virgem, casa 7 em Balança, casa 8 em Escorpião, aqui no final, casa 9 em Sagitário, casa 10, meio do céu, 9 graus de Capricórnio, casa 11, início de Aquário e casa 12, início de Peixes, ok? Então, isto é um mapa que está assim dividido uma casa para cada signo, não há aqui signos sem casas, não há aqui signos com casas a mais, aqui está tudo direitinho. Os planetas, como eu vos disse, vocês têm o e-book gratuito que eu criei para vocês, onde vocês podem identificar os planetas para saberem quais são os planetas que estão dentro de cada casa, porque normalmente quando acontece uma lua nova, uma lua cheia, uh, e nós temos planetas dentro daquela casa em específico em que está a acontecer determinada lua, um, isso ainda nos vai impactar mais, ok? Nós normalmente onde temos problemas, onde temos planetas, diz where we have planets, we have problems. Eu não diria assim, eu digo que o sítio onde nós temos planetas são áreas da vida onde nós viemos realmente trabalhar mais profundamente. Portanto, é interessante perceber o que é que aqueles planetas estão ali a fazer. Muitas das vezes é para a nossa evolução, nós temos que abraçar um pouco ali a energia daquele planeta para conseguirmos evoluir, porque o nosso mapa astral é sem dúvida o nosso mapa do tesouro, está lá tudo, estão lá todas as possibilidades. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós é que escolhemos qual é o caminho que tomamos e ter uma ajuda aqui deste mapa do tesouro, dizer quais são os nossos talentos, os nossos dons, é primordial para a nossa vida. Aliás, desde a antiguidade que a astrologia é usada, com o tempo foi deixando de o ser, mas está novamente a vir ao de cima. Portanto, vamos aproveitar, vamos tentar perceber um pouco como é que nós conseguimos fluir com as energias o melhor possível para a nossa vida, ok?